Você já se perguntou como as pirâmides foram construídas com tal precisão? Que mistérios se escondem dentro de suas paredes maciças? E quais são as histórias que ainda não foram contadas? Prepare-se para uma jornada fascinante através dos segredos ocultos das pirâmides do Egito. Vamos explorar teorias surpreendentes, descobertas recentes e os mistérios que ainda desafiam os especialistas. As pirâmides do Egito são estruturas antigas, envoltas em mistério. Elas foram construídas há milhares de anos e ainda hoje continuam a fascinar e intrigar pessoas de todo o mundo. Esses monumentos colossais cativam a humanidade há séculos. Milhões de turistas visitam as pirâmides todos os anos, maravilhados com sua grandiosidade e beleza. A visão das pirâmides ao pôr do sol é verdadeiramente mágica. Nós nos maravilhamos com sua escala e precisão. Cada bloco de pedra foi cuidadosamente cortado e colocado, um feito de engenharia que desafia a compreensão moderna. Arqueólogos continuam a estudar essas estruturas, tentando desvendar seus segredos. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade e ambição dos antigos egípcios. Os hieróglifos e artefatos encontrados dentro delas nos dão um vislumbre da vida e cultura dessa civilização antiga. Elas foram construídas como tumbas para os faraós, os governantes do Antigo Egito. Os faraós eram considerados deuses na terra, e suas tumbas eram projetadas para refletir sua grandeza e poder. Acreditando na vida após a morte, os faraós viam nas pirâmides a garantia de uma passagem segura para o outro mundo. As pirâmides eram alinhadas com as estrelas, simbolizando a jornada dos faraós para a eternidade. Os artefatos funerários encontrados dentro das pirâmides eram cuidadosamente escolhidos para ajudar os faraós em sua vida após a morte, refletindo suas crenças e esperanças para o futuro. A construção das pirâmides foi uma façanha extraordinária. Estas estruturas monumentais, que se erguem majestosamente no deserto egípcio, continuam a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Envolveu a extração, o transporte e o içamento de milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Imagine a logística e a coordenação necessárias para mover essas pedras gigantescas sem a tecnologia moderna. Os métodos exatos utilizados permanecem em debate. Arqueólogos e historiadores têm estudado essas técnicas por décadas, tentando desvendar os segredos por trás dessas maravilhas antigas. Uma teoria sugere o uso de rampas de terra e tijolo, que permitiam aos trabalhadores mover os blocos. Essas rampas poderiam ter sido construídas em espiral ao redor da pirâmide ou em linha reta. Outra teoria propõe o uso de alavancas e rolos. Combinando força humana e engenhosidade, esses métodos teriam facilitado o levantamento e o posicionamento das pedras. A precisão com que as pirâmides foram construídas é impressionante. Cada bloco de pedra foi cortado e ajustado com uma exatidão que desafia a compreensão moderna. Os ângulos e alinhamentos perfeitos sugerem um profundo conhecimento de geometria e astronomia. As pirâmides não são apenas túmulos, são também testemunhos do conhecimento avançado dos antigos egípcios. Além disso, os hieróglifos e artefatos encontrados nas proximidades das pirâmides fornecem pistas valiosas sobre as técnicas e ferramentas utilizadas. Estes registros antigos são como janelas para o passado, revelando a engenhosidade e a habilidade dos construtores. Hoje, engenheiros e arquitetos modernos continuam a estudar as pirâmides, utilizando tecnologia avançada para criar simulações e modelos. Essas pesquisas não só nos ajudam a entender melhor o passado, mas também inspiram novas inovações na engenharia e na arquitetura. As pirâmides de Gizé permanecem como um símbolo duradouro da engenhosidade humana. Elas atraem milhões de visitantes todos os anos, cada um maravilhado com a grandiosidade e o mistério dessas estruturas antigas. A construção das pirâmides é, sem dúvida, uma das maiores realizações da humanidade.
A teoria mais aceita é que as pirâmides eram tumbas, projetadas para proteger o corpo e os pertences do faraó. As pirâmides eram repletas de tesouros e seladas com enormes blocos de pedra. No entanto, algumas teorias sugerem outros propósitos. Alguns acreditam que elas foram usadas como observatórios astronômicos. Outros propõem que eram símbolos de poder ou locais religiosos. O verdadeiro propósito das pirâmides permanece um mistério. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais famosa das pirâmides. Construída para o faraó Quéops, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a mais antiga e a maior das 3 pirâmides de Gizé. A Grande Pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra. Milhares de trabalhadores foram necessários para construí-la. É um testemunho da engenhosidade e capacidade de organização dos antigos egípcios. Desvendando os mistérios. O interior das pirâmides é um labirinto de câmaras e passagens, projetadas para confundir ladrões de túmulos. As câmaras eram frequentemente decoradas com hieróglifos. Esses hieróglifos fornecem insights sobre as crenças e práticas dos antigos egípcios. A câmara mais importante era a Câmara do Rei, onde o sarcófago do faraó era colocado. As paredes da câmara eram frequentemente inscritas com feitiços e orações. Os faraós eram considerados deuses e reis, com poder absoluto. Eles eram responsáveis por manter a ordem e a prosperidade. As pirâmides são um testemunho de seu poder e influência. Os faraós acreditavam na vida após a morte e passavam seus reinados se preparando para sua jornada. As pirâmides eram sua maneira de garantir a imortalidade. A Esfinge. A Esfinge é uma criatura mítica, com corpo de leão e cabeça humana. Ela guarda as pirâmides de Gizé, um símbolo de força e sabedoria. Acredita-se que a Esfinge represente o faraó Quéfren. Esculpida em um único bloco de calcário, é uma das maiores e mais antigas esculturas do mundo. As pirâmides cativam a imaginação de viajantes e estudiosos há séculos, inspirando inúmeros livros, filmes e documentários. Elas permanecem um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Nos últimos anos, novas tecnologias permitiram estudar as pirâmides com mais detalhes, e estamos aprendendo mais sobre sua construção e propósito. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade, ambição e espiritualidade dos antigos egípcios, oferecendo um vislumbre de uma civilização perdida e grandiosa. Seus mistérios continuam a nos intrigar e inspirar profundamente. O estudo das pirâmides nos ajuda a entender o passado, conectando-nos à nossa herança humana compartilhada e rica. As pirâmides do Egito permanecem um dos maiores mistérios do mundo antigo. Desde a sua construção há milhares de anos, elas têm fascinado e intrigado historiadores, arqueólogos e turistas de todo o mundo. Sua construção, propósito e significado continuam a ser debatidos. Como foram capazes de erguer essas estruturas monumentais com a tecnologia disponível na época? Qual era o verdadeiro propósito dessas pirâmides? No entanto, uma coisa é certa: elas são um testemunho do poder da imaginação e engenhosidade humana. Cada pedra, cada hieróglifo, conta uma história de um tempo passado, de uma civilização que alcançou feitos extraordinários. Ao continuarmos a estudar e explorar essas maravilhas antigas, podemos apenas nos maravilhar com os segredos que elas guardam. A tecnologia moderna, como a varredura a laser e a análise de DNA, está nos ajudando a desvendar alguns desses mistérios, mas muitos ainda permanecem. As pirâmides do Egito continuarão a nos inspirar e intrigar por gerações. Elas são um lembrete constante do que a humanidade pode alcançar e dos mistérios que ainda aguardam para serem descobertos.
Após nossa jornada pelos segredos ocultos das pirâmides do Egito, fica claro que estas estruturas incríveis são muito mais do que simples monumentos. Elas são testemunhas silenciosas de um passado fascinante, repletas de mistérios que continuam a desafiar nossa compreensão. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração dos segredos das pirâmides. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de mais mistérios e descobertas fascinantes. Até a próxima!